Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Carla Geraldi, fonoaudióloga, e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a importância da nossa memória. Bom, todos nós sabemos que a memória é fundamental quando pensamos no processo de aprendizagem. E isso eu quero dizer para vocês o quê? Que a memória, juntamente com a atenção, são fundamentais para qualquer processo de aprendizagem, seja ele de uma criancinha bem pequena que está aprendendo a falar, até um idoso que precisa fazer as suas atividades do dia a dia. Então, a atenção e a memória, elas vão estar sempre permeando o nosso dia a dia e a nossa aprendizagem. Mas, falando especialmente de memória, nós temos 4 situações, 4 esquemas que são importantíssimos quando nós pensamos em trabalhar a memória. A primeira delas é a emoção. Nós precisamos permear a nossa intervenção, o nosso ensino, seja de que maneira for, permeá-los com a emoção. Quando eu falo isso, eu quero dizer o quê? Nós aprendemos através e retemos esse aprendizado através da emoção. É uma das partes que fazem com que a gente consiga, de fato, reter, memorizar. Vamos pensar, nós temos hoje em dia, dentro de nós mesmos, experiências que nos trazem memórias boas e memórias ruins, memórias positivas ou negativas. E todas elas, quando nós pensamos em algo que nos remete a algo positivo, nós lembramos dessa situação com prazer, com alegria, de uma forma que nos enche de emoção. Quando nós lembramos de algo de maneira negativa, algo que foi ruim, aquilo nos traz uma sensação ruim. Mas, mesmo assim, elas servem de gatilho para atacar a nossa memória, para que ela venha à tona, certo? Então, a emoção é muito importante no aspecto da aprendizagem. Mas, como eu quero ensinar alguém, quando eu estou falando de aprendizagem, obviamente eu quero associar isso a algo positivo, não é? Então, eu vou tentar, sempre que possível, deixar um ambiente agradável, encher uma atmosfera de coisas boas, para que aquela lembrança fique gravada da melhor maneira possível. Quem não se lembra da comida da avó, não é? E a gente consegue sentir o gosto quando a gente pensa nisso. Ou então um perfume que faz a gente relembrar uma situação vivida. Ou seja, são experiências que nos enchem de prazer e que fazem com que a gente rememore, traga novamente à tona todas aquelas lembranças de uma experiência que um dia nós tivemos. Então, vamos guardar. A primeira é a emoção. Uma segunda situação que também permeia a nossa memória e a nossa aprendizagem é em relação à repetição. Então, para memorizar, eu tenho que repetir e repetir e repetir várias vezes. Tudo que eu faço com frequência, várias vezes, eu garanto muito mais que isso fique retido na minha memória. Então, é o aprendizado pela repetição que vai me ajudar a ativar a minha memória. E isso, então, também é um gatilho de aprendizagem que faz parte da nossa memória. Sempre que quisermos resgatar algo, sempre que aquilo tiver que ficar guardado na nossa memória, eu já vou pensar, eu não posso esquecer disso, então eu repito e repito e repito mais uma vez. Eu posso repetir fazendo a mesma estratégia várias vezes, ou eu posso colocar aquela estratégia em outras atividades que vão me ajudar a ter o mesmo resultado. Ou seja, quando eu quero um objetivo, não importa qual atividade eu vou usar. Vamos supor, uma criança que esteja aprendendo a memorizar os números. Então ela está ali contando, mas ela no meio do caminho, ela pula do 3 para o 6, 7 e esquece alguns números. Então a gente volta e fala novamente com ela a sequência numérica: 1, 2, 3, 4,
5 e assim por diante. O que eu posso aproveitar também para reter com esse mesmo objetivo de números? Eu posso pedir para essa criança, por exemplo, contar quantos carrinhos ela tem. Então vamos lá contar? 1, 2, peço para ela ir contando. Quando ela pular o número, eu retomo com ela, certo? Eu posso pedir para ela contar, por exemplo, quantos lápis tem na caixa de lápis de cor, né? Então, tenho várias situações que eu aplico esse mesmo objetivo em situações diferentes, mas que não deixa de ser uma repetição para aquele aprendizado. Uma outra situação, nós estamos agora então na terceira, nós falamos de emoção, de repetição e agora nós vamos falar de motivação. Nós aprendemos muito mais, memorizamos muito mais quando nós temos uma motivação. O que é a motivação? É eu ter um porquê de aprender aquilo. Tudo aquilo que está ligado a uma sensação de utilidade ou que esteja relacionado ao meu gosto, ao meu prazer, eu vou aprender muito melhor, eu vou reter esse aprendizado muito melhor. Quando eu falo nisso, vai aí uma dica para a gente lembrar, quando estivermos ensinando alguém, seja uma criança, seja um adolescente, seja um adulto, idoso, não importa. Isso está permeando o aprendizado desde sempre. Quando eu estou ensinando alguém, eu tenho que me lembrar que eu preciso fazer com que essa pessoa tenha essa experiência de uma maneira agradável, como nós já vimos. Como ela vai ter isso agradável? Quando aquilo tem a ver com o gosto dela, quando aquilo toca ela de alguma maneira, ou porque ela necessita daquele aprendizado para alguma situação da vida dela, ou porque aquilo simplesmente dá prazer. Então, isso é muito importante que eu tenha em mente para que eu possa associar atividades, associar algumas situações no dia a dia que permeiem esse gosto da pessoa. Se é uma criança, eu posso investigar qual é o personagem que ela gosta, qual é a cor favorita dela, se ela gosta de música, se ela gosta de dança, o que faz ela se sentir bem e motivada para o aprendizado. Então, quando eu garanto isso, eu consigo que a motivação faça parte do meu treino da memória. E o último, que é o quarto, nós vamos falar da associação. Quando nós pensamos em memória, nós temos que, para fixar a nossa memória, nós temos que sempre fazer uma ponte com algo, ter alguma associação que nos faça rememorar aquele fato, ou aquele exercício, ou aquela palavra. Então, o que é muito comum, às vezes, a gente é apresentado a uma pessoa, a pessoa fala o nome e dali um tempo a gente fala, ai, como é mesmo o nome dela? Eu me esqueci. Então, nessa hora, se a gente fizer alguma associação com o nome dela, por exemplo, ela se chama Fernanda. Nossa, Fernanda é o nome da minha sobrinha, é o nome da minha vizinha. Enfim, eu já associo algo que possa me fazer lembrar o nome dessa pessoa. Então, associar é muito importante para a gente também ter mais um gatilho para ajudar a nossa memória. Resumindo, o que nós fizemos hoje? Nós falamos sobre os 4 componentes que ajudam a nossa memória, a fixarmos algo na nossa memória para que aconteça um aprendizado efetivo. E eles são emoção, repetição, motivação e associação. Vocês viram o que eu fiz com vocês? Eu retomei agora todos os pontos que nós falamos, ou seja, eu repeti mais uma vez o assunto que já foi falado nesse vídeo. Então veja como essa é uma estratégia boa de memorizarmos. Então daqui para frente, pense nisso sempre que você for pensar em algo que você necessita memorizar. E hoje em dia, nós sabemos que a nossa memória já não está muito essas coisas, não é mesmo? Então, vamos trabalhar com a nossa memória usando essas estratégias. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui e participe dos próximos que virão. Um beijo e até mais!